Pessoal, e o Flamengo que vai enfrentar o Grêmio hoje, com alguns desfalques, mas tem notícia importante aí para esse jogo. Ficou interessado, quer saber tudo o que foi falado? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo o estado e a cidade de onde vocês estão falando, tá certo? Isso é muito importante aqui para o nosso canal. Vamos estar deixando aqui um coração e respondendo a todos vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Repetir aqui a escalação do Flamengo para pegar o Grêmio daqui a pouco no Maracanã, às 8 horas da noite. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira fazendo a função de lateral esquerdo, 2 volantes, Léo Ortiz fazendo a função de volante, ou seja, improvisado, mas ele já fez essa função anteriormente no Red Bull Bragantino, e aí o Igor Jesus atuando ao lado dele. Os 2 meias, Gerson e Lohan, e os 2 atacantes, Everton, Cebolinha e Pedro. Ô, Lucas Pedrosa, você com sua careca de HD, dos improvisados aí, que a gente tem o Léo Pereira do lado esquerdo e o Léo Ortiz como volante, quais já fizeram essas funções ou no Flamengo ou em outro time? Eu acho que o próprio Léo Ortiz no Flamengo já fez alguns minutos, não ficou como volante? Ou não? Ambos já fizeram a função, né? Ambos já fizeram a função, o Léo Pereira na lateral esquerda e o próprio Léo Ortiz como volante no Red Bull Bragantino. Pouquíssimos jogos, mas já fez também. Eu já falei aqui, eu acho que o Léo Ortiz tem qualidade suficiente para fazer essa função. A gente tem que ver dentro do jogo, porque jogar de zagueiro e de volante são funções completamente diferentes. Uma você joga de costas, outra você joga de frente. Uma você tem a responsabilidade de fazer uma saída de bola justamente de costas, e isso é difícil, porém o Léo Ortiz tem muita facilidade com as 2 pernas, isso já ajuda ele bastante. E no caso do Léo Pereira, eu acredito que ele vai fazer muitas vezes a função de terceiro zagueiro para ele poder fazer essa saída de 3 que a gente comentou aqui diversas vezes no programa, que é uma saída muito natural desse time e é uma saída muito utilizada no futebol, onde você desce esse lateral para poder fazer a saída de 3 e libera os alas. Nesse caso, o Flamengo vai poder ter o Everton, Cebolinha, que é uma válvula de escape muito grande, e o próprio Lohan ou o próprio Gerson podem inverter nessa ponta direita, né? E além do Wesley, que também é um cara que, para mim, ofensivamente, ele é muito melhor do que defensivamente. Então a gente tem um Flamengo aí que tem funcionalidades, tem versatilidade, tem velocidade, tem qualidade também, que apesar dos desfalques por conta da data FIFA, por conta da Copa América, eu acho que o Flamengo tem totais condições de vencer hoje o Grêmio, principalmente sem o Diego Costa. Venê, deixa eu ver a foto de um possível reforço do... Pior que tá nele mesmo. Foi por acaso. Inclusive, não pode falar agora, só finalizando esse comentário. Por exemplo, do lado esquerdo, embora muita gente fique preocupado com o Léo Pereira, que ele não vai tanto, obviamente, ele é zagueiro, vai fazer o papel de lateral, mas o Cebolinha, ele consegue fazer essa recomposição defensiva muito bem. Já do outro lado, o Gerson não faz tanto. Então o Wesley vai ter que trabalhar bastante. É curioso, né? Sim. Se a gente está falando de um cara que tem de origem ali um poder defensivo como volante, uma boa saída de bola, que é o caso do Gerson, e o Cebolinha, que sempre foi ali um atacante, e aí quando você coloca ele como os 2 numa mesma função, só que espelhados, e você tem um cara, o atacante marca melhor que o antigo zagueiro. Isso é muito curioso de você. E é por isso, pensar. Na minha opinião, o Cebolinha ele consegue render mais no esquema tático do Tite do que o próprio Bruno Henrique, por exemplo. Perfeito. Que é quem disputa a posição. Sabe quem era assim? O Vitor Sá. Muito bom. O Vitor Sá tinha um poder ofensivo muito grande e um poder defensivo muito grande também. Sim. É o mesmo caso do Cebolinha. E na minha opinião, esse é o passo para a modernidade do futebol. Eu acredito que a gente vai acabar vendo mais e mais e mais desses meninos vindo da base com essa capacidade, ô Pedrosa. Porque hoje o futebol te exige muito mais só do que o 9, só ser um camisa 9, né? Eu não tô falando de exigência, de versatilidade, que eu sempre critico isso aqui. Eu tô falando dentro da sua função, você tem que ter o poder também do coletivo. Claro. E você como ofensivo, você também tem que ser um pouco defensivo, né? É aquele papo do sistema defensivo, né? Esse papo de sistema defensivo só zagueiro, isso não existe mais. Muito pelo contrário, é o time inteiro que marca e você tem funções sem a bola. Se você é um grande jogador sem a bola, você vai conseguir desempenhar também com a bola. E a gente sabe, se o cara não é extra classe, se ele não é um gênio da bola, ele não pode só ficar jogando com a bola por conta da qualidade dele. Muito pelo contrário, ele tem que ajudar o time. E nesse contexto do time do Flamengo, eu acredito que o Igor Jesus vai ficar bem centralizado, um cara mais fixo naquela posição,
para ele poder cobrir o lateral, para ele poder cobrir as subidas do Wesley, para ele poder cobrir o fato do Gerson e do Lohan muitas vezes caírem pelo lado direito. Como ele não é um jogador, na minha opinião, que é ofensivo, muito pelo contrário, ele é muito mais do toque rápido, do cara que dá o passe vertical, mas também que tem uma boa marcação, eu acredito que o Igor Jesus, nesse time do Flamengo, vai ficar mais fixo para cobrir esse lado direito, que é um lado mais enfraquecido do Flamengo. O Vene Casagrande tem drone de jogador da Lazio negociando com o Flamengo. É esse aí que você me mostrou? É esse jogador de 24 anos, Marcos Antônio, o nome dele. Uma notícia que saiu primeiramente na imprensa italiana e nós confirmamos que, de fato, o Flamengo tem iniciado conversas para tentar a contratação desse jogador. É esse que tá na tela, Vini? Marcos Antônio. É um jogador que pertence à Lazio, 3 temporadas na Lazio, e na última temporada ele foi emprestado ao PAOK da Grécia, e um dos empresários chegou ao Rio de Janeiro para se reunir com o Flamengo e trabalhar com o Flamengo um projeto para poder apresentar uma proposta à Lazio. Ele ainda tem contrato com a Lazio longo, até 2027, se não me engano, mas aí o Flamengo tem interesse nesse jogador de 24 anos e vai tentar a contratação, tal como o Claudinho, que a gente mencionou ontem aqui. São 2 jogadores que estão na mira do Flamengo, já pensando na próxima janela de transferência. Então é um bom jogador, pelo que a imprensa italiana noticiou sobre ele. Jovem, né? Jovem, 24 anos, perfil que o Flamengo gosta, e agora o Flamengo vai tentar a contratação. Repito, vai se reunir com o empresário dele para tratar, fazer um projeto e apresentar uma proposta à Lazio e quem sabe conseguir a contratação desse atleta. Um nome não muito conhecido aqui no Brasil, mas você está fazendo bem. Vem. Pelo que eu soube, pelo que eu escutei, pelo que eu ouvi, é um jogador que iria se encaixar muito bem no time do Flamengo. Em qual lugar ali do time do Flamengo? Ele pode fazer a função que o De La Cruz faz, por exemplo. Ele pode fazer a função que o Arrascaeta faz. É um meio-campo moderno, que joga em várias posições dentro do meio de campo. 24 aninhos. 24 anos. O Flamengo tá trazendo, ele tá pronto, né? Porque não, pro Flamengo estar pensando em trazer. Ah, desculpa. Quem me dera se já tivesse trazendo. Porque também aí eu falo isso, o povo fala que o Vene falou que já trouxe. Não, recorta e joga na internet. É isso aí. Fernanda Maia crava, Marcos Antônio no Flamengo. Olha, eu não tô cravando nada, tá, gente? Até quando eu posso cravar, eu não cravo. É verdade. Então, nunca façam cortes meus de drone. Meu drone não fala, meu drone não tá nem aí, meu drone tá mudo. Só escuta. Ô, Pedrosa, o que a gente vê é sempre o Flamengo trazendo jogadores já prontos, de ponta, nomes fortes. Até porque o craque ele vai estar fabricando em casa e dessa forma que o Flamengo gira o dinheiro, né? Para trazer um menino de 24 anos, ele entende que ele tá prontinho para jogar, para estar fazendo um serviço pro Flamengo, né? Exato, e justamente numa posição que a gente comentou aqui, né? Que o Flamengo precisa se reforçar. Quando a gente fala em Claudinho, Marcos Antônio, é o setor de meio campo. É um setor que o Flamengo já tem um Arrascaeta que já não consegue mais ter a regularidade que ele tem, continua sendo um gênio, mas você tem o De La Cruz e não tem um substituto à altura, então o Flamengo precisa de um reserva sendo esse motorzinho. E pelos lances que a gente pôde ver aí, o Marcos Antônio parece ser esse jogador, além de também ter tido uma experiência na Europa, onde você requer muita intensidade, e eu acho que o Flamengo está em busca desse tipo de jogador, que possa trazer um time intenso, que é justamente o que o Tite pede, e hoje o Flamengo não tem um atleta para poder fazer essa função na ausência do De La Cruz. E também podendo utilizar um meio-campo mais intenso na ausência do Arrascaeta. Então você tem o Marcos Antônio, você tem o Claudinho no radar, eu acho que faz todo sentido para esse elenco do Flamengo. Fala só para o torcedor que não conhece o Marcos Antônio, ele saiu muito cedo do Atlético Paranaense, cria da categoria de base do Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, depois teve uma longa passagem pelo Shakhtar da Ucrânia, uma passagem pela Lazio, foi contratado pela Lazio e emprestado ao PAOK da Grécia na última temporada. Ou seja, ele está há muito tempo na Europa. E é um jogador, segundo uma pessoa do Flamengo me disse, que se destaca e não é convocável, entendeu? Por quê? Porque isso é bom porque não desfalca o Flamengo. Ah, tá. Entende? O Flamengo pensa muito nisso. Por exemplo, o Felipe Anderson no Palmeiras, embora esteja pensando no retorno à seleção brasileira, é um grande destaque. E ele não é convocável, entendeu? Não vai desfalcar o Palmeiras em nenhum momento. Perfeito. Dificilmente vai ser convocado, isso, exatamente. Né? Olha aqui, você acha que o Flamengo terá um bom rendimento mesmo com tantos desfalques? Essa foi a pergunta que eu mais fiz aqui para eles dois durante as últimas semanas, porque esse foi o grande assunto nesse Flamengo. E aí a primeira opção é sim, tem elenco, é a que está ganhando por enquanto. Não, muitos desfalques é a segunda opção. E vai oscilar, é a terceira opção. Vene, você vai votar em que aí?
Olha, eu acho que o Flamengo tem elenco, mas de fato eu tenho dúvida de como o time vai reagir com tantos desfalques. Inclusive, se a gente for parar e pensar nesse período da Copa América, o Flamengo tem que pensar em não ficar muito longe dos líderes. A verdade é essa. Porque se continuar com uma distância curta, beleza, dá para sonhar pelo título do Campeonato Brasileiro. Agora, se você começar a tropeçar muito, perder muitos pontos e se afastar muito dos líderes, por exemplo, Botafogo, perdeu quase ninguém, só perdeu o Savarino de convocado, correto? Sim. E outros times também estão se destacando, o Atlético Paranaense. Então, na minha opinião, o Flamengo tem como missão durante a Copa América não se afastar dos líderes do Campeonato Brasileiro. E qual foi o seu voto aí, Pedrosa? Hoje eu acho que o Flamengo vai conseguir um bom desempenho contra o Grêmio. Eu acredito numa vitória, mas dentro dos 9 jogos da Copa América eu acho que o Flamengo vai oscilar. A minha resposta é a quarta. Não tenho bola de cristal. Próximo confronto do Campeonato Brasileiro. Vamos então para Flamengo e Grêmio nesta temporada. O Flamengo com 30 jogos, o Grêmio com 29. O Flamengo com 20 vitórias, 7 empates, 3 derrotas e um 74% de aproveitamento. O Grêmio com 16 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 60% de aproveitamento. Tudo bem, Mari? Bruno, um grande abraço a todos aí. Pois é, esse jogo importante aí do Flamengo, com bastante desfalques aí, né? São 7 no total, 5 convocados, 2 lesionados. Improvisações, Léo Pereira na lateral esquerda, provavelmente Léo Ortiz no meio de campo também, um pouco mais avançado do que o costume, é zagueiro. Então são posições ali que o Flamengo acabou perdendo titulares e reservas por conta de lesões e também convocações. O Tite sabe da importância de pontuar bastante nesse momento, manter o Flamengo ali em cima. Iniciou essa rodada como líder, pode retomar a liderança se voltar a vencer hoje o Grêmio, a liderança no momento com o Botafogo, que venceu o Fluminense, mas a ideia é pontuar o máximo ali e ficar no bolo para quando tiver todo mundo de volta, aí o Flamengo poder voltar a guerrear com todas as suas espadas, as suas armas. Então é mais essa a ideia mesmo que o Flamengo tem para esse momento. Então, enfim, vai ser, como a gente diz, questão de subir a montanha mesmo. Vai ter que subir a montanha, podem ser 9 jogos que o Flamengo pode ficar sem todos esses jogadores. Então, 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Depois, mais 2 partidas, talvez, de Copa do Brasil. Um período bastante longo, o Flamengo muito incomodado. E os dirigentes, o Bruno Spindel, o diretor de futebol, o Marcos Braz, vice-futebol, garantiram que não voltariam a tocar no tema, bateram muito nisso. Então, o Flamengo agora quer mais trabalhar do que falar, porque sabe que já tentou o máximo e não foi possível paralisar o brasileiro durante a Copa América. Quem levar esse é o retrospecto nos últimos 15 jogos entre Flamengo... Nossa, é quase uma freguesia isso, hein, Breider? Porque são 10 vitórias do Flamengo, 3 empates, 2 derrotas. Mas no último jogo, olha lá, o Grêmio venceu o Flamengo por 3-2 e muitos desfalques, hein, Breider, no time do Flamengo, totalmente desfigurado, apesar de ser o melhor elenco, apesar de ter tantos nomes badalados e tantas peças, e também por isso essas peças foram para suas seleções e o Tite tendo que montar, então, esse quebra-cabeça, assim. É um quebra-cabeça difícil, mas ainda assim com soluções. O Tite tem jogadores muito técnicos, jogadores com capacidade de jogar em mais de uma posição. Então, em outros times, quando a gente percebe o técnico improvisando o zagueiro na lateral esquerda, zagueiro como volante, geralmente é um ato de desespero, quando a coisa está muito ruim. No caso do Flamengo, pela qualidade dos atletas e por essa versatilidade, é normal ter o Léo Pereira atuando como lateral esquerdo, nesse cenário de muitos desfalques. É normal ter o Léo Ortiz como volante, porque são caras capazes de executar essa função, porque não são simples zagueiros destruidores de marcação. São caras que constroem com a bola. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Tite está sabendo se adaptar e usar essa característica do elenco, de qualidade técnica aliada à versatilidade. Então, para mim, o Flamengo tem esse colchão de amortecimento dos desfalques. Muito prejudicado, sim, pela Copa América, pelos jogadores que vão servir a seleção, mas, por outro lado, privilegiado por ter um elenco com essa profundidade, com essa capacidade de oferecer alternativas ao treinador pela qualidade acima da média dos atletas. Mas isso configura muito a equipe, não é? De fato, a qualidade é acima da média, mas mesmo assim, né? É o melhor elenco do país, mas o Flamengo ele agora convive na realidade
um cenário mais temido para essa temporada, que era o cenário de Copa América. Isso. Com vários jogadores de fora, né? Você tem um elenco, né, com jogadores de seleção. Isso engrandece o trabalho que o clube está fazendo. Mas, por exemplo, na base do meio campo, você tem um impacto muito grande. Que você não vai ter o De La Cruz, que é o melhor jogador do Flamengo. Você não tem o Alan, que está fora. Você não tem o Pulgar, você vai precisar vir provavelmente com o Igor Jesus, que é um jogador com muito potencial, e com o Vitor Hugo. 2 crias, né, ali do Flamengo. Aí você já tem um problema para mim, no funcionamento dessa equipe. Eu acho até que a saída do Arrascaeta, que é um craque, mas não vive a sua melhor temporada, ela é amenizada com a entrada do Lohan. O Lohan já fez bons jogos nessa função, né, um jogo muito bom, por exemplo, contra o Corinthians, né? Eu acho que é um cara que traz uma dinâmica, uma força, criatividade, a chegada na frente. Aí você pode, de certa forma, né, trazer aquele funcionamento de sistema ofensivo com o Cebolinha muito bem pela esquerda, o Gerson pela direita, o Pedro ali como um camisa 9, o artilheiro do país. Mas eu me preocupo com como esse meio de campo vai funcionar, principalmente sem o De La Cruz. Você tem um impacto aí que o Tite vai tentar criar soluções dentro do seu elenco. E para trazer algo do Grêmio, o Grêmio também é muito desfalcado. Você não tem o Vila Sante, você não tem o Soteldo, você não tem o Diego Costa, você não tem o Gustavinho. Muitos problemas aí pro Renato Gaúcho tentar também solucionar para a partida. Foram, inclusive, desses que você citou, foram os jogadores que ajudaram o Grêmio nessa recuperação na Libertadores. Opa, muito. Não é? E agora o Grêmio vai sentir essa ausência nesse jogo que pro Grêmio é pesado no Maracanã. E o Vila Sante, que é um dos principais jogadores do time desde a temporada passada. Foi o bola de prata no passado. Mas o Diego Costa é quem faz mais falta. É onde o Renato tem mais dificuldade de substituir. JP Galvão, um jogador que já foi testado várias vezes por ali, deu poucas respostas. E do lado do Flamengo, pelo menos há essa expectativa de vamos ver como se comporta esse time com esses jogadores, mas não ali com temor. Do lado do Grêmio, pelo fato de já ter testado, de já ser uma opção, de certa forma, até exaustivamente tentada pelo Renato, o torcedor já vai com a desconfiança lá no alto, porque há pouca margem de manobra. No Flamengo, também desfalcado, essa margem é muito maior e isso dá ao Tite uma capacidade diferente em relação ao Renato de mexer no time, tentando impactar o mínimo possível na qualidade por ter jogadores de alto nível. O Flamengo tinha encontrado uma boa solução para a ausência do Pulgar, que era o Alan, que vinha jogando muito bem, aí se contundiu. E aí, justamente no último jogo, quando o Arrascaeta não vivia sua melhor temporada, no último jogo foi uma grande partida dele contra o Vasco, né, Dona? O Arrascaeta jogou demais, né? Foi, pra mim, o melhor em campo junto com o Cebolinha. O Flamengo hoje vai ter esse jogo forte com o Cebolinha e com o Gerson, né? O Pedro por ali, eu acho que o Lohan consegue, mas a dificuldade é como vai ditar ritmo, como vai acelerar esse passe, né? A base do meio campo, como é que vai fazer para levar com qualidade essa bola para os homens de frente. Ali vai fazer muita falta o Alan, o De La Cruz, o próprio Pulgar, que estava também se recuperando. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que vai enfrentar o Grêmio, né? Estão falando muito dos desfalques, né? Lógico, isso aqui prejudica bastante os times. O Flamengo foi um dos times com mais desfalques aí do Campeonato Brasileiro, principalmente pelos seus principais jogadores, né? Não tinha nem como as seleções deixar esses caras de fora. São os caras simplesmente fora da curva. Assim como o De La Cruz, o Arrascaeta, o Pulgar, né? Esses caras são indispensáveis em qualquer seleção, principalmente nas suas, né? Então não tinha como, era inevitável isso não acontecer. Mas o Flamengo, como eu falo, o Flamengo tem grandes peças de reposições. Lógico, provavelmente o Flamengo não vai apresentar aquele futebol vistoso, aquele futebol encantador, né? Porque não vai ter suas principais peças, mas acredito que no papel e em campo esses caras vão corresponder. E outro, é uma oportunidade que eles estão tendo. Então, se esses jogadores estiverem mesmo compromissados com o time do Flamengo, eles vão aproveitar essa oportunidade. Porque se você for ver, esses caras que são reserva hoje no Flamengo seriam titular em qualquer outro clube. Então, o Flamengo tem sim peças de reposições. E acredito que é favorito contra o Grêmio, né? O Grêmio que tem alguns desfalques, principalmente o seu artilheiro, o seu atacante. Então vamos ver como é que vai se portar hoje esse time do Flamengo. Na minha opinião, favorito.
vai ganhar hoje do Grêmio. E na sua opinião, deixa aqui nos comentários o seu placar, o seu palpite para essa partida. Mas também peço que vocês comentem aqui embaixo o estado e a cidade de onde vocês estão falando, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comente aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!